Boa tarde a todos. Vamos dar início então ao nosso workshop tributário, primeiramente, agradecer a presença de todos, falar que o Cadu, o presidente, não está presente porque ele está em Brasília, mas mandou aí saudações a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Torino da Mata, e eu sou o advogado que presta esclarecimentos a vocês associados aqui durante a semana na parte tributária. Ao meu lado, Leonel Bispo, que é sócio do escritório Bispo Machado e Mussi, que é o escritório no qual eu trabalho junto a ele, e veio me acompanhar aqui e eventualmente ajudar no esclarecimento das dúvidas, ok? Então, eu trouxe aqui a apresentação, que eu pretendo dividi-la em blocos. Então eu vou fazer uma pequena explanação geral, que pode já espancar algumas dúvidas. Depois eu vou abrir a cada tópico uma sessão de perguntas, ok? E assim acho que vai ficar mais dinâmico e a gente consegue ajudar o máximo todos aí, né? Então, hoje aqui nesse workshop nós vamos tratar das seguintes questões: NFCE, o ICMS-ST no estado de Minas Gerais, a taxa de incêndio e a TCFA, a taxa do IBAMA. Obrigado, Stênio. Obrigado aí, Esdras. Enfim, para começar, a NFCE está aqui como pauta. Por quê? Na semana passada nós tivemos uma reunião com a Software House, que são as empresas, principais empresas que fazem os softwares para vocês utilizarem nos postos, e nos foi relatado que nem todos já entraram em contato para implantarem o sistema nos postos. Quanto a isso, nós temos que alertar que o prazo de não fiscalização está se esgotando. Okay. A obrigatoriedade para os postos em utilizarem a NFCE começou obrigatoriamente em 1º de abril. Houve um acordo de bons amigos com o Estado que prorrogou, vamos dizer assim, um período de não fiscalização até dezembro. Após, não haverá mais essa vista grossa do Estado, e possivelmente não serão aceitas as transmissões via SF, o antigo emissor de cupom fiscal. Então vocês não estarão cumprindo com a obrigação acessória relacionada à venda ao consumidor, ok? Pois bem, a NFCE, eu quis frisar aqui que ela realmente se tornou obrigatória aos postos no dia 1º de abril, e é o CNAE que definiu esse prazo. Muitos postos ligam aqui falando que não, eu vou apurar o prazo relacionado à minha receita, porque tem esse escalonamento de prazo na norma. Tem escalonamento para as outras empresas que não desse CNAE, ok? Ou seja, o comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, necessariamente 1º de abril, ok? Para conseguir a habilitação do seu posto para emissão da NFCE, basicamente você precisa ter um certificado digital, ok? Utilizar um software, que é essa reclamação da semana passada da Software House, que muitos postos ainda não solicitaram. Pedir o código de segurança, é uma solicitação perante a Cefaz do CSC, que é um código que tornará o posto apto a emitir a NFCE. E após efetuar de fato o credenciamento, que aí vai disponibilizar o acesso total à utilização do sistema, do software para emissão da NFCE, ok? Então, pessoal, não precisam ter medo de mudar o sistema.
Eu sei que a mudança geralmente vem acompanhada de um certo receio, mas a NFCE veio para ajudar. Então ela é um procedimento mais simples, é mais direto de informação perante o Estado, né? Que é todo online. Então problemas com memória fiscal e outros entraves que ocorrem no posto não acontecerá com tanta frequência. Vai facilitar o suporte perante as empresas de tecnologia do sistema. Então a tendência é que seja muito bom. E o alerta é que façam, né, a mudança, não deixe para dezembro. Porque já foi afirmado que em dezembro, se o número de pessoas, de postos que ligarem para a software house solicitando, né, a implantação imediata, porque vai virar o prazo, eles não vão ter agenda. Tá? Não demora, diz que o procedimento são 2 horas para instalação e deixar rodando já no posto, então não é nada que vai demandar muito tempo. Então o conselho aqui do Minas Petro é que façam imediatamente a mudança. Para quem não fez, é claro. Para quem já fez, já deve estar até por dentro de como funciona o procedimento. Então vamos à primeira fase de perguntas. Podem levantar a mão que a gente responde. Alguém? Alguma dúvida? Certificado digital vale Alô, matriz alô. e filial? Ô, Bruno, Oi. tem que ser pro microfone que está sendo gravado, tá? As pessoas vão levantar o braço e te passa. Perfeito. Boa tarde, meu nome é Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Eu queria um esclarecimento. Eu tenho no posto o posto como matriz e a loja como filial. O certificado digital é único para essas 2 unidades? Segundo o pessoal, tanto da Software House quanto do Estado, o certificado por CNPJ serve para os demais. Todavia, pode dificultar o deslocamento, que vai ter que usar um só certificado e memorizar em cada de suas filiais. Então, se todas as suas filiais forem aquelas do CNAE correspondente, você pode sim habilitá-lo. Não há vedação, né? Alguém mais? Essa questão está mais tranquila, né? Então vamos lá, vamos para a questão um pouco mais complicada. Vamos ao ICMS-ST. Pois bem, em 2016, pessoal, o STF decidiu em repercussão geral que para aqueles contribuintes, né, que efetivarem a venda em valor inferior àquele presumido e tributado na entrada da mercadoria, tem direito à restituição do ICMS-ST, certo? E diante disso, do posicionamento do STF, o Estado de Minas Gerais publicou o decreto 47547 no final de 2018. Esse decreto ele incluiu a subseção 4A no ICMS no anexo 15, que é o anexo que trata da substituição tributária. Essa subseção ela trouxe o procedimento em si para restituição, conforme o STF havia mencionado, mas também trouxe a complementação, que é o pensamento às avessas da restituição declarada jus ao contribuinte pelo STF, que é o quê? Aquele contribuinte que vender, de fato, ao consumidor final em valor superior àquela base de cálculo presumida e tributada na sua entrada, terá que complementar ao Estado. Ok? Pois bem, vamos apontar algumas coisas aqui, porque primeiro que o procedimento não parece ser tão simples, certo? Então, o posto diante dessa nova sistemática de apuração de ICMS-ST, Leonel, pode ficar à vontade, né? Interromper. Ele vai ter que, junto à sua contabilidade, fechar o operacional disso. Haverá uma apuração das notas de entrada,
com aquelas saídas ao consumidor final e o cruzamento de base de cálculo entre real e presumida para fins de apuração de eventual restituição ou complementação. Então, isso é um trabalho da sua contabilidade de fato, né? Isso demandará, né, um estudo deles e um fechamento ali de um procedimento próprio em cada posto, porque essa apuração será feita mensalmente. Todo mês, né, ao final do mês, você vai fazer o fechamento das entradas, né? A norma fala que você vai apurar com as notas de entrada e suas saídas efetivas e cruzar o que você pagou, ou a maior ou a menor de ICMS-ST, certo? Isso provavelmente demandará um trabalho um pouco mais complexo da sua contabilidade. Então, foi essa a nova sistemática do ICMS-ST, né? Lógico, impulsionada pelo posicionamento da STF. E aí surgiu um novo entrave. Apesar do Estado reconhecer a restituição do ICMS-ST, ele veio mitigando as formas de aproveitar o crédito que eventualmente ocorrerá da sua transmissão de restituição. O Estado de Minas Gerais, ele revogou um dispositivo do ICMS que falava que o substituído, que no caso são os postos, ele possa se restituir dessa quantia junto ao seu fornecedor, o seu substituto. Ou seja, você posto iria calcular o tanto de ICMS-ST que você tinha a restituir naquele mês, transmitir uma nota fiscal para o seu fornecedor, Ipiranga, Petrobras, etc. E o fisco iria anuir o seu fornecedor também te transmitir esse crédito em dinheiro, te dar desconto em aquisição de combustíveis e diversas outras formas comerciais de tornar moeda esse crédito. Tá ok? Todavia, esse dispositivo, essa possibilidade foi revogada no Estado. O Estado deixou tão somente válido para os contribuintes o reconhecimento do crédito para abatimento com débitos próprios de ICMS-ST. Ou seja, o posto vende só para o consumidor final. Ele não possui débitos. Segundo o Estado, o posto vai virar uma grande represa de crédito. Tá certo? Um fator também prejudicial ao posto. Você pode fazer suas transmissões, o Estado reconhecerá seu crédito passível só de abatimento, e quando reconhecido seu crédito, você sofre a imposição federal, né? Então haverá tributação federal no reconhecimento de crédito. Então você vai ter aí um pequeno gasto a mais ainda, ok? Enfim, não é ótimo cenário. Realmente o Estado travestiu a decisão da STF, falou não, aqui está tudo certo, mas na verdade o posto não levou nada, tá certo? Isso é um problema. Uma medida paliativa que o Estado trouxe para quem não quer fazer a apuração dessa restituição e complementação do ICMS-ST foi inaugurado esse ano pelo decreto 47621, que foi a definitividade da base de cálculo do ICMS-ST. E o que é isso? Isso é um acordo do contribuinte com o Estado, né? Ele vai acordar com o Estado que ele vai seguir aquele preço presumido e tributado pelo Estado, não vai reclamar, então não terá direito à restituição durante um ano, não terá que transmitir as declarações
de aspecto quantitativo do ICMS-ST, e o Estado também não cobrará a complementação, se houver, certo? Então, esse é um novo instrumento também do Estado. Todo ano, o contribuinte sujeito à substituição tributária, ele pode aderir até o último dia, o dia 20 do mês de fevereiro de cada ano, a definitividade de sua base de cálculo do ST. Ou seja, quem aderiu esse ano está até dezembro obrigado a seguir aquele preço presumido e tributado pelo Estado, sem nenhuma reclamação quanto à restituição, ao passo que o Estado também não exigirá nenhuma complementação. Tá certo? Essa adesão é feita diretamente no CIARE, depois de feita por parte do contribuinte, não é revogável. Então, fez, arrependeu, não volta atrás por parte do contribuinte. Okay? Já por parte do Estado, de acordo com ele, se ele verificar algumas mudanças mercadológicas, alguns estudos relacionados ao caso, ele pode revogar a sua definitividade. Né? Se for feito isso, você pode recorrer, tem um prazo para você fazer isso, mas após essa decisão do recurso, realmente você está fora da definitividade, ou seja, voltará à apuração que eu mencionei anteriormente. Mensalmente você fará análise de restituição, complementação do seu ICMS-ST. Pois bem, vamos lá. Tem algum comentário, Leonel? Vamos lá. Então, nós estamos diante do seguinte cenário. O Estado reconhece a restituição do ICMS-ST, também criou a complementação, ok? E para aqueles que não querem sujeitar a nenhuma dessas duas hipóteses, pode aderir à definitividade de base de cálculo. Em relação, agora um ponto só para esclarecer e às vezes deixar vocês um pouco mais aliviados, é que em relação ao ICMS-ST na apuração de restituição e complementação, nós, em nome do Minas Petro, ajuizamos uma medida judicial, em maio desse ano, que ela quer o seguinte: nós levamos para o julgador essa mitigação na utilização do crédito reconhecido de ICMS-ST para os postos. A gente falou com ele o seguinte: olha, eu vi que o Estado me concede agora a restituição, até tenho que fazer mensalmente e transmitir todas as notas fiscais atinentes a essa quantia a restituir. Porém, quando ele anui meu crédito, ele só possibilita, ele só faz com que eu possa usar com abatimento de débitos, e eu não tenho nenhum débito, ou irrisoriamente. Nós pedimos que ele volte, que o julgador autorize a aplicação do antigo inciso 1 do artigo 24 que eu mencionei com vocês, que é a restituição junto ao seu fornecedor. Ok? Então, se isso e também, nós também não limitamos somente a isso, falamos que se o contribuinte quiser, ele pode também se ressarcir em espécie, mas isso fica aí condicionado ao crivo do juiz. Ele vai aí eventualmente limitar ou não, deixando a possibilidade aí do posto de combustível se restituir junto ao seu fornecedor ou em espécie. Na mesma ação, nós questionamos também a inconstitucionalidade da complementação. Então, pode ser que venha também a retirada dessa obrigação do contribuinte que eventualmente vender acima da base presumida, que acontece com alguns produtos e em alguns municípios aí que tem pouca concorrência, então que os postos vendem acima do preço presumido e tributado. Ok? Então, a gente está acompanhando de perto a ação, diligenciando para tentar torná-la mais célere possível,
mas por hora ainda não houve um pronunciamento oficial. Assim que sair, nosso amigo Stemp está até aqui, ele possivelmente circulará para todos a notícia. Tá certo? Então, vamos às... Sim, pode contar, Daniel, por favor. Pessoal, boa tarde a todos. Em acréscimo ao que o Bruno acabou de falar a respeito da definitividade, ela nada mais é do que o combinado do Estado com o contribuinte no sentido de, olha, contribuinte, eu não te cobro, você também não me cobra. Isso não é algo peculiar a Minas Gerais. Não ocorre apenas aqui em Minas. Isso está em vias de acontecer, ou recentemente aconteceu em vários estados. Eu notei aqui para vocês. Pará, Paraíba, Amazonas, Pernambuco, Santa Catarina, são estados nos quais também há um regime semelhante a esse, ou seja, um regime no qual os estados não verificam se há algo a pagar ou a receber do contribuinte. Pratica-se o valor do ICMS tal qual presumido e ponto final. Então, essa medida que o Estado trouxe, a chamada definitividade, é um elemento no contexto maior do ICMS-ST. É fato que, tal qual o Bruno mencionou, o Supremo já definiu que o contribuinte tem direito à recuperação. Contudo, o Estado de Minas, tal qual vários outros, estão criando dificuldades. Era sabido que isso ia acontecer, porque esse entendimento do Supremo veio justamente no momento em que os estados estão muito mal financeiramente, estão quebrados financeiramente. Então, para o Estado de Minas, assim como para vários outros, o fator tempo, o elemento tempo, é um ativo importante. Então, vocês, quando se depararem com esse assunto, vão perceber uma série de desculpas, pretextos, resistências por parte do Estado, que, no fundo, não tem um fundamento sólido, mas acabam procrastinando, adiando, dificultando o recebimento por parte do contribuinte. Então, a nossa expectativa é de que, em algum momento no futuro, especialmente quando as contas públicas permitirem, os contribuintes irão, enfim, receber o que o Judiciário já disse que possuem direito. Até que isso aconteça, será natural que o Estado coloque empecilhos. Compete ao contribuinte, por meio de seus advogados, contadores, enfim, exercer o seu direito. Ou seja, fazer os pedidos de restituição, fazer os seus pleitos, fazer os recursos cabíveis, ajuizar ações. Compete ao contribuinte fazer aquilo que é necessário para pleitear o seu crédito. Mas o recebimento, realmente, ele tem sido algo difícil em razão de mudanças normativas que o Estado tem feito para retardar a satisfação do direito de cada um de vocês. Por mais que seja frustrante para vocês, nós sabemos que é, sendo bem realistas, sabemos que é frustrante para o contribuinte saber que tem direito e não receber, também é frustrante para quem defende os contribuintes. Nós, advogados, contadores, mas, reiterando, o direito é sólido. Compete ao contribuinte e tirando um a um os empecilhos que o Estado vai colocando. E somando essa conduta resiliente, persistente, com a melhora das contas públicas, é provável que em algum momento, no futuro, talvez no médio prazo, a gente comece a perceber de modo mais efetivo a satisfação desse direito. Pode prosseguir, Bruno. Ótimo. Pessoal, então voltando às perguntas, quem tiver relacionado ao ICMS-ST. Boa tarde. Boa tarde. A gente já está fazendo essa restituição do ICMS já há quase um ano que a gente está batalhando com isso aí. Eu queria saber quanto tempo, quantos anos que a gente, para trás, que a gente pode requerer, pode fazer um pedido. Sim, se o seu 5 nome anos, 10 anos, Tânia. Tânia, o seguinte, para os contribuintes que não ingressaram com essa ação antes de 2016, antes de outubro de 2016, o período que pode ser resgatável é de 10 de 2016, outubro, até fevereiro de 2019, quando entrou em vigor
o decreto 47547 da apuração mensal. Então você não tem os 5 anos cheios. Você ficou sobre um instituto que chama modulação dos efeitos, que foi o que o STF fez. Ele proferiu a decisão que deu origem à restituição aos contribuintes, porém, após pedido da Fazenda, ele modulou os efeitos para se aplicar a partir da publicação da decisão, a qual se deu no mês de outubro de 2016. Entendeu? Então, esse é o seu marco temporal. Tá certo? Mais alguém? Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Meu nome é Mariane. Tudo bem, Mariane? Queria aproveitar essa questão da reunião que vocês fizeram com a Software House. Foi comentado a respeito desse assunto da restituição, porque o processo em si, ele, para se fazer manualmente, é quase impossível, né? Então, até vi que você comentou ali para entrar em parceria com a Software House, principalmente em virtude de mais uma obrigação acessória que estava dispensada, que é o Sintegra, que volta a ser obrigatório nessa questão, com um registro específico para esse tipo de restituição, ou seja, não desobrigou o posto de enviar a escrituração fiscal e voltou o Sintegra com esse novo registro. Então, primeiro que o arquivo do Sintegra é impossível de ser feito manualmente. E segundo, para efeito de apuração, né? Você tratar de um volume considerável e de uma variação de preço dentro do mês também muito considerável, qual o retorno que a Software House deu para a Minas Petro em relação a esse processo, a criação desses arquivos, ao controle, à apuração? Tudo bem, obrigado, viu, pela pergunta. Nessa reunião da semana passada, realmente não foi tema a questão do ICMS-ST. Porém, já foi feito, né? Foram feitas outras reuniões que a Software House falou que ela tem recursos dentro do sistema que podem te facilitar o cálculo e fará a transmissão e etc. Ele disse que está tudo preparado, né? Segundo eles, tem tudo preparado. Só há que ter o pedido do posto para se adequar. Falar, você tem que adequar porque eu vou fazer a apuração mensal do ICMS-ST, eventualmente a restituir e a complementar. Segundo eles, tem recurso. De fato, eu não sei quais das empresas que estão aptas. Alguns associados já me ligaram e falaram que está ocorrendo normalmente pelo próprio sistema. Então, o sistema lá no fechamento do mês dá um alertinha, ele vai lá e já está feita a apuração. Ele só passa para a contabilidade para ela fazer, de fato, as obrigações acessórias atinentes àquilo. Então, eu acho que convém você conversar com a empresa do software do posto e ver se eles têm já isso habilitado lá dentro do sistema. Se tiver, você fala que você precisa que efetive, então, porque você vai passar a usar, né? Caso não tenha, você leva para ele o que é o trabalho novo que você terá que fazer e não sendo possível também, eventualmente fala, vou procurar um outro que consiga, certo? Mas, ao que tudo indica, as maiores, as mais renome, né, que a gente conhece aqui no Minas Petro já possuem um arsenal suficiente para fazer a nova operação. Tá ok? Por nada. Sim? Só um momentinho. Boa tarde a todos, meu nome é Andréia. Só para complementar a pergunta da Tânia, né? Mariana, desculpa. Então, eu conheço várias software houses, trabalho com vários sistemas, sou contadora e trabalho com vários postos. Eu ainda não conheço nenhum que tenha essa planilha completa. Eles fornecem, como você disse, nós contadores temos que pegar, entrar em vários relatórios e complementar, fazer na mão a apuração, que, como a Mariana disse, humanamente impossível. Então, ou seja, concluindo, não tem... como contador, só para interferir, não faria. Então, assim, para nós contadores, realmente é uma situação assim, bem complicada, porque a gente tem o nosso cliente que acha que a obrigatoriedade é nossa. Sim. Aí nós temos a software house que fala assim, não é nossa obrigação, a gente tem os relatórios.
Né? Realmente, existem os relatórios, mas eles não fazem a apuração completa, e a apuração é bem complexa, ela não é uma operação assim, simples. Entendi, né? Eu não sabia desse ponto, né? Porque geralmente o pessoal não me expõe a tanto. Eu acredito que a gente possa movimentar algo aqui e remarcar uma reunião com a Software House, pedindo um esclarecimento maior quanto a essa apuração do ST, né? Pode ser, eu vou ver a viabilidade disso, mas de abrir um canal para encaminhamento de dúvidas e especificidades como essa que você me disse, né? Porque eu, de fato, eu não sou contador, então eu realmente não entendo do operacional em si que vocês realizam, mas eu acredito perfeitamente na complexidade, entendeu? Então eu acho que eu vou ver com a Márcia, com o pessoal aqui, a viabilidade de abrir um canal para envio de sugestões, né, e eventuais dúvidas para que a Software House responda, e que em relação às indicações também falem se é possível ou não, né, já se adequando. Creio eu que vai ser interessante para todos, né? Então eu vou passar a sugestão, tá ok? Por nada, André. Mais alguém? Sim, vamos lá, Enzo, por favor. Eu gostaria de ver o seu entendimento jurídico quando se apura o crédito de SMST e o Estado não converte isso em receita, isso fica numa conta. A contabilidade disso pode se entender como um lucro, como uma outra aplicativo, e qual é a obrigação legal de estar, vamos dizer assim, apurando os impostos, tipo imposto de renda, contribuição social, sobre essa apuração aí. Entendi. Pessoal, a especialidade do Dr. Leonel, que é imposto de renda, então ele vai responder para vocês. Agora você me complicou. Bom, uma forma de pensar é, a partir do momento em que houve o reconhecimento contábil da receita, e se esse valor lá atrás foi usado como despesa dedutível para fins de IR-CSL, tal valor agora seria tributável pelo IR e pela CSL. Então, é uma posição que nós não podemos desprezar. Ou seja, levando em conta o regime de competência, né, que rege o IR e a CSL no lucro real, se nós reconhecermos tal montante como receita, não seria admirável se a União, via Receita Federal, exigisse a tributação sobre tal valor, independentemente de ele não ter sido monetizado, né, não ter sido utilizado na prática pelo contribuinte. Na verdade, é uma situação muito draconiana, né, muito injusta, porque o contribuinte, ele depois de ele reconhece aquele crédito de ICMS, na prática não consegue utilizá-lo, não obstante o fato de ele reconhecer a existência de tal crédito, aperta o gatilho da tributação de outro ente, que é a União. E como a União não é a titular do direito ao ICMS, né, então esse outro ente tributante não teria que assumir o ônus da inadimplência do Estado, né, que é aquele que tem relação jurídica tributária envolvendo o ICMS. Então, respondendo ao senhor, por mais que seja injusta essa situação, não me causaria espanto se a Receita, algum fiscal da Receita, exigisse sim IR e CSL sobre esse ICMS quando ele for reconhecido, desde que lá atrás ele tenha sido utilizado como despesa dedutível. Certinho? Por favor. Nós já estamos fazendo essa apuração mensal, e a minha pergunta é o seguinte: como ajuizar uma ação e contra quem, se esse processo é contínuo, ou seja, ele é apurado mensalmente? Quando que a gente pode ajuizar essa ação e que documentos a gente precisaria? Qual ação você está se referindo? Ação contra, solicitando essa restituição. É o seguinte, né, pela nova sistemática, em tese não há necessidade de uma nova ação.
porque é tudo administrativamente que acontecerá. Você faz a apuração mensal, né, e vai transmitir o seu valor a restituir ao fisco. E ele vai retornar com anuência ou não. Então, a partir desse momento, você, igual na pergunta anterior, você terá reconhecido o seu crédito. Então, em tese, a relação de restituição está plena. Agora, quanto à efetiva monetização, né, transformar esse crédito em moeda, que já tem a ação do Minaspetro. Então, vocês já estão, né, vamos dizer assim, sob o guarda-chuva do Minaspetro. Então, saindo a decisão do mandado de segurança que nós ajuizamos esse ano, vocês poderão fazer esse pedido de restituição ao fisco e se ressarcir ao seu fornecedor, ou em espécie, caso assim entenda o juiz da causa. Mas em tese, em relação daqui para frente, você não precisa judicializar ainda não. Tá ok? É tão somente a apuração mensal administrativa e quantificando o seu crédito mesmo. Olá, meu nome é Camila. Tudo bem, Camila? Tudo bem? Eu gostaria de saber se vocês já tiveram algum caso de efetiva aprovação pela Receita desse crédito. Porque os casos que eu vi, a Receita alega ou repasse do ônus ao consumidor final, ou ausência, né, de autorização desse consumidor dessa restituição, desse pedido de restituição. Sim. Existe realmente a efetiva aprovação desse crédito, porque só gera a necessidade, né, do imposto de renda a partir do momento da aprovação desse crédito pela Receita, certo? Correto. É o seguinte, lá, se não me engano, você me interrompe. Ainda, né, nós não tivemos nenhuma decisão do judiciário para fins de monetização desse crédito, né, porque a discussão é nova, tá certo? Então, transforma. Da Receita Estadual. Então, da Receita houve a negativa já, nós temos um caso, né, porém a negativa não foi por ausência, né, de comprovação do não repasse, que é o artigo 66 do CTN, correto? Então, a justificativa foi que não tem como conceder aquela restituição, porque o contribuinte havia feito o pedido de ressarcimento junto ao fornecedor. Então, o Estado realmente ratificou que não cabe essa modalidade de restituição mais, né? No âmbito do judiciário, né, nós já nos deparamos com essa discussão do 66 e já conseguimos rebatê-la, né, porque o 66 não se aplica ao ICMS em si, né, porque a gente leva ao juízo a lei específica do ICMS, né, a Lei Candir, que não impõe nenhuma condição, apenas fala e estabelece o direito à restituição ao contribuinte quando a base de cálculo não se efetiva. Correto, Leonel? Correto. Camila, né? Camila. Camila, essa resistência do fisco no sentido de que você tem direito ao ICMS desde que comprove que não repassou isso para frente. Esse argumento ele é tão antigo quanto o Código Tributário Nacional, que é de 66. Enfim, então tem quase meio século, né? Ele é um argumento recorrente, mas a Lei Candir, salvo no artigo 10º dela, não me lembro agora se é exatamente ele, fala que o contribuinte substituído, ele tem direito à restituição do ICMS-ST. Não obstante, o Estado de Minas ele colocou um artigozinho na sua legislação, repetindo aquele artigo 166 do CTN, que é o Código Tributário Nacional, exigindo essa comprovação de não repasse. Em termos práticos, é uma prova quase impossível de se fazer, né, por parte do contribuinte. É mais um elemento de dificuldade que o Estado impõe para, na pior das hipóteses, ganhar tempo. Né, quer perguntar, Camila? É porque muitas vezes parte do pressuposto que essa geração de crédito é automática pela Receita. Quando na verdade, o que está vendo não é uma geração de crédito automática. Correto.
Então, não quer dizer que simplesmente ao optar pela não definitividade vai gerar esse crédito com a consequência do imposto de renda, tá certo? Porque tem que ter aprovação da Receita e ela não está aprovando esse crédito na prática, certo? Certo, a Receita tem que te dar um retorno falando, olha, contribuinte, o que você me disse que tem de crédito, você tem mesmo, viu? Ela tem que te dar esse retorno. Né? Então, para gerar os efeitos no imposto de renda, correto? Correto, por quê? Porque só depois que houver esse retorno, que o contribuinte vai ter condição de lançar na sua contabilidade o direito ao crédito. Enquanto não há esse retorno, ele tem uma expectativa de direito. É porque gerou uma... Eu vi alguns revendedores com esse receio de simplesmente por optar pela não definitividade, que geraria automaticamente esse crédito que surtiria efeitos no imposto de renda. Mas o que era, né, o que eu via na prática era que a Receita não está aprovando ainda de fato esse crédito, então ainda não é uma coisa imediata a se preocupar, até que se tenha realmente a aprovação da Receita. A questão de tempo, né, o time, porque realmente só depois que houver a palavra do fisco falando, olha, você tem esse crédito, que aí contabilmente você tem condição de reconhecer a Receita. Até esse momento, né, essa receita é uma expectativa, né, e não se pode reconhecer a expectativa no balanço, né, na contabilidade, enfim. A emissão da nota fiscal não define aquele crédito? Olha, na verdade, a pura simples emissão da nota fiscal poderia definir esse crédito se nós não estivéssemos num contexto com tantas variáveis. Se nosso foco se limitasse à nota e essa nota não fosse impactada por uma série de variáveis normativas, inclusive, como aqui mencionamos, até poderia ser aceitável que bastasse. Mas como o contexto é mais amplo, ele é maior, ele é totalmente fragmentado, então eu acho que a nota apenas, nesse contexto de insegurança jurídica em que nós estamos, ela não basta. Só complementando, também, licença, a norma também fala, né, na subseção 4A, que a simples transmissão de nota não gera o direito ao crédito em si. Então ela também já traz aí vamos dizer assim, um alerta, né, que a simples emissão de uma nota fiscal não já é um direito, vamos dizer assim, certo e líquido daquele crédito. Sim, mas em que momento que o fisco reconhece esse crédito? Ele vai te retornar a nota fiscal com anuência. Nesse momento, sua contabilidade irá recebê-la e aí sim vai transmitir direto para a sua escrita. Aí você reconheceu o crédito. Mas isso está previsto no artigo da CM? Isso está no ICMS, na subseção 4A, que você transmitirá, tem lá todo o CFOP próprio, tem lá a descrição da nota fiscal, das informações complementares que haverá de ter, e aí o fisco vai anuir a ela. Entendeu? Certinho? Só para complementar. Para efeitos federais, aí que você está querendo saber, tributos, eu consideraria o seguinte: no lançamento da nota ele vai ficar diferido, você não vai usar ele para poder gerar uma receita. Deixa uma receita diferida, você pode fazer isso em termos aqui falando LALUR, ou então no próprio contabilidade mesmo, não tribute. A hora que for deferida pelo Estado, você vai lá e faz a reversão e torna-se tributário. Mas contabilmente não há essa necessidade automática, não. Seria um simples faturamento, vamos dizer assim, do crédito. Conforme o subconta, algo nesse sentido. Acredita lá, mas não vai utilizar para efeito de tributação enquanto o Estado não... Na minha visão, para tributação federal, Não. é só quando eu monetizar. Exatamente. Ó, que o Estado... Mas monetizar é diferente de também reconhecer. Contabilmente é outra Monetizar história. é o paraíso que nós queremos, isso. né? Contabilmente é outra É história. outra coisa. Sim. Pelo regime de competência da apuração do RPJ, assim que o Estado reconhece, você já tem uma expectativa, já tem, na verdade, uma definição de crédito, né? Então, aí surge o momento da tributação federal, né? Mesmo que não uma moeda em si, que vai ser só um crédito ali acumulado por hora, você vai ser, né, obrigado a pagar a tributação federal. Se fosse regime de caixa, né, na monetização tudo bem, mas infelizmente é de competência no real, né? Enfim. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Joia. Meu nome é Adriele. Eu gostaria de saber, referente ao período que vocês falaram
que as pessoas que não entraram com o processo Sim. podem pedir a restituição retroativa, Ok. né, caso tenha, que é do período 10 de 2016 A fevereiro de 2019. Certo. Para que o Estado reconheça esse crédito desse período, faz-se necessário a retificação de todas as obrigações desses períodos? O SPED, ICMS, se integra, informando nos campos necessários para que o Estado reconheça esse crédito? E tem algum prazo para que eles reconheçam e dê esse retorno para o contribuinte? Seu nome é, perdão? Adriele. O Adriele, é o seguinte, essa questão das obrigações, né, atinentes ao cálculo do valor em si, eu acho que o pessoal da Plumas Contábil tem uma melhor expertise em responder para vocês. Qualquer coisa é só me ligar aqui no Minas Perto, que eu tenho o contato da pessoa chamada Daniela. O Helder da Palma está aqui, Bruno. Oi? O Helder da Palma. Sim, mas a especialista em CMS-ST, né, é a Daniela. Então, ela certamente vai ter vamos dizer assim, esse montado já, esse arsenal de informações que você precisa para solicitar essa restituição passada. Tá ok? Aí é só entrar em contato aqui que a gente passa o telefone, tudo certinho. Só lembrando aqui, pessoal, a decisão que possivelmente virá do MS relacionada à restituição em espécie ou junto ao fornecedor, ela será aplicável aos associados, né, aos filiados de fato. Então, aqueles postos que não possuem vinculação ao sindicato não farão jus. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Sim. Meu nome é Maurício e fiquei na dúvida o seguinte: existe duas vertentes. Uma é a judicial, a reclamação judicial foi feita, que parece que está no STF, e a outra administrativa junto ao Estado de Minas Gerais. As duas estão indo simultâneas? Não, vamos lá. Você está falando as ações próprias? O assunto da restituição de ICMS. Não, vamos lá. A restituição ela foi reconhecida pelo STF. Isso já é um fato, ok? Por conta dessa decisão da STF, é que houve a mudança legislativa do Estado, que trouxe a apuração do ICMS-ST mensalmente, já com a possibilidade de restituição, certo? A nossa ação veio após essa nova sistemática justamente para que esse crédito seja monetizado ao posto, porque na forma em que o Estado até agora deixa você aproveitá-lo, você não consegue fazer nada com ele, porque você não tem débitos de ST próprio, ok? Então o nosso reclame atual no judiciário, que está na primeira instância ainda, é justamente para transformar esse crédito ou em dinheiro ou em ressarcimento ao seu fornecedor, que aí compete ao posto negociar comercialmente em dinheiro, com deságio, em mercadorias, em abatimento na compra de novas mercadorias, isso em diante. Entendeu? Então, essa é a definição. A nova ação refere-se a isso. Ficou claro? Ok? Última pergunta. Na sua visão, é possível fazer uma cisão dessa empresa, transferindo esse crédito para uma terceira empresa, uma segunda empresa, como ativo? Vamos lá, pessoal. Interessante, instigante a pergunta. Se a gente for olhar a legislação mineira, ela fala o seguinte, que o contribuinte ele pode fazer operações de cisão e outras tantas, mas se o foco dessa operação for apenas e exclusivamente um ganho tributário, o fisco pode questionar essa operação.
falar de outra forma, essa operação de cisão, para que ela seja mais sólida, para que nós tenhamos chance de defendê-la, é importante que o contribuinte ele tenha algum elemento adicional além do ganho tributário. Ou seja, tem que comprovar que há na operação, há um fundamento da operação, não só tributário. Por exemplo, um fundamento mercadológico, há uma sinergia entre as empresas, enfim, alguma coisa que justifique não apenas pelo ganho tributário, desovando o crédito de uma e passando para a outra. Isso aí, pessoal, os especialistas chamam de propósito negocial. Alguns querem ter ouvido falar já a respeito. Então, o contribuinte, para que ele torne mais sólida a operação, ele precisa demonstrar que ela tinha um propósito de cunho não tributário apenas, um propósito mercadológico, negocial, comercial. Então, se nós, no caso concreto, conseguimos comprovar que a cisão se justificou por outros motivos, não só para desovar o ICMS, eu entendo que, em face de um questionamento fiscal, teremos mais chance de conseguir fazer valer a operação. Se nós não tivermos nenhum fundamento adicional, e conhecendo a legislação e o fisco, eu tenho receio de que o uso desse crédito venha a ser questionado, não porque o crédito não existe, mas sim porque a operação que permitiu a transferência dele teria se dado de modo formalmente correto, mas essencialmente questionável. Deu para assimilar? É muito subjetivo, né? Muito. Na verdade, caso a caso, né? As especificidades do caso concreto, da situação concreta, é que vão nos permitir defender de modo mais ou menos sólido a operação. Então, repito, se a operação houver se dado entre empresas com alguma sinergia, né, mercadológica, negocial, ramos semelhantes, enfim, ramos que têm alguma interação, então aquele ato, ele se justifica melhor aos olhos do fisco. Agora, se eu só fizer uma cisão e lá no protocolo de justificação da cisão tiver só um item patrimonial sendo transferido, e esse item patrimonial for o crédito tributário para uma empresa sem nenhuma sinergia, então existe sim o risco de o fisco questionar essa operação. Se alguém tiver interesse, pessoal, em avaliar um pouco mais esse assunto, que é interessante, tem um artigo no Código Tributário, que é o artigo 116, que ele fala sobre isso. 116, salvo engano, parágrafo 1º, fala sobre isso. Ele traz uma coisa chamada norma geral anti-elisiva. E Minas Gerais é um dos poucos estados que regulamentou esse artigo, que colocou na sua legislação local, estadual, esse conteúdo. Então, artigo 116, parágrafo 1º ou parágrafo único, agora não me lembro, do Código Tributário Nacional, e a lei, se não me engano, a lei 6763 de 75, aqui de Minas, internalizou esse artigo e prevê mais ou menos isso que eu acabei de falar. Agora tem uma moça ali atrás que quer perguntar um tempão, né? Eu queria aproveitar a pergunta dele aqui, ó. Cadê? No caso, aproveitando a pergunta dele, o crédito ele é por estabelecimento ou ele é centralizado? Por exemplo, ele deu o caso ali que ele tem um posto, que é a matriz, e a filial, que é uma conveniência. Ele poderia usar o crédito do posto na filial? Não, é por estabelecimento. Isso. Boa tarde, meu nome é Luciana. Onde está, Luciana? Eu gostaria de saber se no caso de roubo de carga, se teve alguma mudança após o decreto ou se continua os mesmos trâmites. Não, ele continua aquele pedido de restituição comum mesmo. Normal, né? Por enquanto, sim. Obrigada. Por nada. Vamos lá. Tânia, né? Tânia, complementando o senhor ali. Sim. A gente tem um caso lá de um... Aí, Tânia. Fala um pouco baixo. A gente tem um caso lá na nossa empresa de um cliente, ele é produtor de café, ele é exportador de café, e ele quer nos pagar com o ICMS dele, com a restituição dele lá. Isso é possível? Eu pensei que você também café, né?
acho que eu estava com o coração de mim. Café é mais líquido hoje que No atual cenário eu prefiro café. Né? Eu bebi um café. Mas... Respondeu, né? Eu tomo café. É o seguinte, a transferência de crédito, por hora, ela é vedada. Né? Então não há como transferir esse crédito. Agora, se ele eventualmente vier a receber, né, aí ele pode passar o dinheiro que ele recebeu. Só pensar na cisão que foi comentada, né? Tem a similitude aí dos ramos, né? Contabilidade com café, não sei se tem similitude, né? Eu acho que não. Acho que você questionado. Comigo. Não, porque tá vendo? Tem mais de 40 mil de créditos. Ele quer desovar os créditos igual os postos também. É melhor receber em café. Mais alguém, pessoal? A gente sabe que o Estado vai espernear para não pagar nada, para não devolver nenhum crédito. Claro. Esse processo é um processo novo. Eu queria saber se vocês estão tendo alguma experiência já acontecendo de aumentar a fiscalização de alguém que optou por fazer a declaração completa, se tornou um boi de piranha, algum tipo de fiscalização, alguma coisa, alguma ênfase maior da Receita. E quando você declara que você tem um crédito a receber, e o Estado obviamente não vai tentar ao máximo não reconhecer isso, mas em contrapartida ele vai olhar se você está devendo alguma coisa por algum produto. Ele te cobra. Como é que tem sido feito isso, independente de você, se alega que você tem que receber, alega que você tem que pagar, como é que tem funcionado isso? Sim, em relação a essa retaliação, né, para quem de fato faz a apuração, não tive notícia ainda não. Ok? Agora, quanto à averiguação do fisco, né, se você possui lá débitos em atraso com ele, certamente quando bater um pedido de restituição, ele vai mostrar aquilo que deve ser pago. Só tem o mesmo período. Não? Estou falando do mesmo período. A hora que eu tenho que receber uma restrição de crédito de gasolina, ele vai alegar que eu tenho que pedir a autorização do meu cliente, ou que eu não tenho, mas ele vai chegar e fiscalizar e vai falar, você não tem para receber, mas você tem para pagar nesse período sobre tais produtos. Ah, sim. Mas isso já é... Seu nome é? Matheus, mas isso aí já é atinente à própria nova norma. Isso o fisco julgou para você. Porque com a nova norma a gente focou aqui na restituição só porque os postos geralmente têm mais a restituir do que a complementar. Mas compete ao posto, né, ao contribuinte, apurar já naquele mês tanto a restituir quanto aquele eventualmente que ele tem a complementar. Então você que fará esse cruzamento de dados e vai falar para ele, inclusive vai transmitir notas diferentes. Não, eu entendi. Você entendeu? Por exemplo, que eu tenho que complementar nas minhas vendas de lubrificante, mas tenho a restituir, a receber de volta na minha venda de combustível, por exemplo. Certo. Apresentando um resultado positivo para mim. Ele não tem ignorado o positivo para mim, só levado em consideração o positivo para ele, não. Ah, tá. Não. A norma, pelo menos assim, eu não sei. Nós tivemos contato ainda, né, Leonel? Realmente não passou o caso concreto ainda. Mas a norma diz que você transmite de fato as duas situações para ele. Mas o pagamento ou de saldo credor ou de devedor é responsabilidade de você depois do cruzamento. Então você mesmo vai fazer uma conta bem simples de restituição e complementação e aquele remanescente que vai vir a ser ou um saldo, né, devedor que você vai pagar a DAI, ou um credor. Falou, isso aqui já está com abatimento, já chegou as duas notas para ele, então ele sabe realmente o aspecto quantitativo em si. Entendeu? Então isso aí é meio que o contribuinte fez esse trabalho, ele vai chegar lá só para checar. Agora, se você transmitir uma restituição e não transmitir a complementação, ele pode te fiscalizar. É natural que isso aconteça. Achei que ele poderia desconsiderar uma tá. Não te dá a restituição e fala não paga dar, então. Então a norma trouxe que, apesar de ter a transmissão separada, isso é fundamental, é obrigatório transmitir separadamente. As notas não deve ter essa... O finalzinho da subseção 4A diz que é o cruzamento entre o saldo, tanto o devedor quanto o credor, para você chegar no que você tem que de fato desembolsar ou receber. E tem algum posto em Minas Gerais que já recebeu restituição? Não chegou, não chegou notícia. Obrigado. Por nada.
Mais uma pergunta. A gente está falando de restituição, complementação, mas a gente entende que alguns postos, eles optaram pela definitividade, né? Ou seja... abdicaram. Isso. Por quê? Porque pelas continhas lá, eles têm mais a pagar do que a restituir. Bom, e eu tenho alguns clientes que foram orientados por advogados que eles teriam que fazer um mandado de segurança para não sofrer os efeitos da lei. Ou seja, se no meio do caminho o Estado falasse, não, eu não concordo com a sua opção, você vai ter que fazer a apuração. Essa informação procede ou não? Só um detalhe, como assim não concordo com a opção? Por exemplo, o cliente que não optou em restituição nem complementação. Aí, no meio do caminho, o Estado vai lá, olha, eu não concordo, revoga a opção dele. Aí, se ele tiver um mandado de segurança, esse mandado de segurança vai tirar o efeito da lei? Porque eles estão sendo orientados por alguns advogados que, se ele não tiver um mandado de segurança, ele pode sofrer essa revogação. E tendo um mandado de segurança, o Estado não pode fazer nada. Na verdade, é importante que, além de um mandado de segurança, ele tenha uma liminar deferida. Porque o que protegeria o contribuinte dessa mudança no meio do caminho seria uma decisão judicial em vigor. O mero ajuizamento da ação não basta. Então, se ele tiver uma decisão judicial garantindo, tudo bem, ele vai estar preservado, respaldado. Agora, é importante ponderar que uma decisão como essa provavelmente seria uma liminar. Né? As liminares, elas podem ser revertidas, né? Podem ser mudadas no tribunal, pró ou contra, enfim. Então, há uma certa insegurança nesse contexto. Mas, para resumir a resposta, para que o contribuinte se resguarde de uma mudança no meio do caminho, só com uma liminar ou uma sentença, enfim, uma decisão vigente. Não basta o mero ajuizamento da ação. Então, ele não tem restituído. Então, mesmo ele fazendo a outra opção, mesmo assim, ele ainda tem que fazer todo esse processo. Não, a questão é a seguinte, se ele houver escolhido a definitividade, né, então ele vai, mês a mês, vai seguir na vida dele. Agora, a legislação, ela permite ao Estado que, por conta própria, ele reveja isso, ele, Estado, reveja e fale, contribuinte, não te quero na definitividade. Né? Então, se o Estado falar isto, o contribuinte pode ajuizar uma ação questionando essa decisão do Estado, né? Seria esse o ponto. Então, teria que ser pedido uma liminar no mandado de segurança para superar essa posição do Estado. É isto. Lembrando, André, que dessa decisão de revogação, que era administrativa, né, que o fisco fala que ele não vai mais poder gozar da definitividade, cabe um recurso administrativo ainda. Então é interessante também esgotar, né, essa via administrativa para sim, eventualmente, ajuizar um MS, né, repressivo a essa retirada dele. Na verdade, esse assunto, esse MS-ST, ele está repleto de liminares. Sim. Para vários aspectos, enfim. Eles são obrigados a disponibilizar isso. E já me afirmaram que eles têm esse documento. Isso é um bom sinal, então. Segurança em si, né, os aspectos formais de um mandado de segurança que a liminar, ela julgou que não caberia ao caso. Né? Ela entendeu o mérito, mas em sede de liminar, ela não poderia reconhecer esse tipo de gozo da decisão que tornaria, né, monetizável esse dinheiro, esse crédito. E só complementando brevemente, em face desse indeferimento, nós interpusemos um recurso chamado agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça aqui de Minas, e nesse recurso é possível fazer um pedido também liminar, semelhante ao da ação originária. E no tribunal, essa liminar que nós pedimos também foi indeferida. Então, o que nós temos hoje? Temos esse mandado de segurança, cujo mérito não foi julgado ainda, não foi sentenciado, portanto, e temos também um recurso que só foi apreciado por um desembargador e não pelo colegiado. Então, esse recurso tende a ser apreciado pelo colegiado, por mais desembargadores, e nós sabemos qual vai ser a posição,
e estamos no aguardo também da sentença, que pode ser proferida a qualquer momento aqui em BH. E que se a juíza for coerente, né, Leonel? Né? Exatamente. Coerente a decisão que ela... Coerente e corajosa. E corajosa. Ela certamente concederá a segurança, mas vamos aguardar. Boa tarde. Nós temos recebido vários escritórios de advocacias na empresa para estar fazendo um levantamento desse ICMS passado. É viável a gente estar fazendo essa contratação, tá? Que a gente não sabe se esse valor vai ser em dinheiro, vai ser... Como que vai ser isso? A gente pode esperar? Como que é a orientação sua para nós? Entendi. Seu nome é? Danúbia. Ô Danúbia, é o seguinte, esse produto ofertado por escritórios realmente é comum e existe, né, Ana? De fato, ele é possível, só que ele obedece, né, uma sequência de atos não tão rápidos quanto vocês gostariam. Então, existe a apuração do seu ICMS-ST de outubro de 2016 a fevereiro de 2019, ok? Feito essa apuração, há de ser feito um pedido administrativo de restituição. E como a gente relatou aqui, né, o único meio de tornar isso palpável para o posto seria o ressarcimento ao fornecedor, o Estado nega, porque de fato não há mais em validade esse dispositivo no ICMS que autorize o seu ressarcimento junto ao fornecedor. Ok? Depois dessa negativa, há necessidade de uma medida judicial, que aí sim você vai pôr, né, perante o juiz, análise dele ao caso e eventual, né, declaração do seu direito de se ver restituir junto ao seu fornecedor ou em espécie, né? Aí dependerá do tipo de ação judicial, mas existe, só não é tão límpido quanto alguns oferecem, certo? Então tem que ter cautela, tem que fazer cálculo, tem que pôr na ponta do lápis de fato os valores para ver a viabilidade, né, de arcar com o prolabore, né, com a espera, que principalmente deve ser o que mais, né, deixa todo mundo ansioso e aflito, porque não vai ser, né, entrou com o pedido, às vezes enche os olhos a quantia, né, pode chegar a milhões, fez o pedido, já compra carro novo e troca de casa, não vai dar certo. Não. Então a cautela, né, deve ser mantida, mas existe. Tudo bem? Só ter cuidado. Mais alguém, pessoal? Certinho. Próximo tema? Vamos lá. Segundo tema mais polêmico do dia. Vamos para a taxa de incêndio. Então vamos lá. O Minas Petro havia impetrado o MS em um mandado de segurança em 2004, né, em nome dos associados também, para discutir a taxa de incêndio de Minas Gerais. Depois de muito tempo, depois de orientação também do STF, houve, né, a declaração, né, de inconstitucionalidade da taxa aos associados ao Minas Petro. E essa decisão transitou em julgado ano passado, em novembro de 2018. Então ficou definido, né, que o associado ao Minas Petro não deve se submeter à cobrança da taxa de incêndio. Todavia, né, já está virando quase de costume, o Estado não respeitou a decisão e mandou a cobrança para todos aqui, acredito eu, né? E eventualmente, né, a gente sempre conta com a boa fé de todo mundo, né? A gente ainda acredita na raça humana, né, Leonel? Então a gente orientou a todos que não precisavam pagar, correto? Que de fato, né, é uma decisão definitiva. E assim foi divulgada a informação. Porém, o Estado,
não cumpriu a decisão que já transitou em julgado e negativou os postos. Isso realmente foi uma atitude um pouco maliciosa, né, do Estado, mas não é de causar tanto espanto, até porque o Leonel até já disse no tema anterior da situação precária, né, das finanças do Estado. Então, acredito que tenha sido uma manobra, né, para arrecadar, vamos dizer assim, o máximo que ele conseguir nesse finalzinho de tempo que lhe resta, até que o juiz da causa intime com urgência para ele cumprir a decisão. Nós já peticionamos nos autos mais de 2 vezes, se eu não me engano 3 ou 4, falando da ausência de cumprimento por parte do Estado e pedindo também alguma medida coercitiva, né, que o juiz imponha ao Estado para ele cumprir, né, porque sob pressão às vezes o cumprimento é mais efetivo, né. O processo está com a juíza, né, junto com as nossas petições e com a lista dos CNPJs associados ao Minas Petro, e nós estamos aguardando, né, o pronunciamento da magistrada. De fato, o Estado não transmitiu nenhuma informação interna na Cefaz, né, então as agências fiscais alegam desconhecimento da decisão, ou até mesmo alegam conhecimento da cassação de liminares que houve aqui no Estado também, relacionada à taxa de incêndio, só que não era o caso do Minas Petro. Então, por diversos, né, conflitos de informações, um telefone sem fio dentro da secretaria, até o momento não houve nenhuma efetivação da decisão. Quanto a isso, nós estamos, né, semanalmente indo até a secretaria do processo e pedindo celeridade na análise, porque é um pouco, né, angustiante ter uma decisão definitiva e não ter o efeito dela, até agravada por falta de CND para os postos, dificuldade de transações perante a junta comercial. Alguns postos já relataram dificuldade no repasse, né, que mantém o posto vivo, que ele tem contrato com prefeituras. Então, isso de fato tem gerado uma angústia também, né, para os associados, mas a angústia é também um sentimento que nós compartilhamos, né? Você quer complementar algo, né? Pessoal, só complementando brevemente, como o Bruno relatou, as medidas judiciais estão sendo adotadas, reiteradas. As cobranças estão sendo feitas constantemente. Agora, nós não temos como constranger fisicamente a juíza a decidir. Então a decisão pode sair nessa tarde, amanhã, depois, não sabemos. Mas nós precisamos contar também com uma contribuição dos contribuintes. Nós fizemos uma circular mencionando sugerindo aos postos que mandem um e-mailzinho pelo site da Cefaz MG, pelo Fale Conosco. Até colocamos o textinho sugerido na circular, cobrando do Estado uma posição quanto a esse assunto, taxa de incêndio. São muitos postos que estão sofrendo com isso, muitos. Imaginem se cada posto remeter um e-mailzinho desse Fale Conosco, coisa que demora 2 minutos para fazer. É claro que o Estado, a Cefaz MG, vai perceber uma certa pressão, uma pressão adicional. Né? Nós estamos lidando, repito, na esfera jurídica com as limitações que ela possui. Então é importante que os postos também façam a gentileza de pressionar o fisco através do Fale Conosco. É copiar e colar, basicamente. Pegar o textinho que nós elaboramos, está no site do Minas Petro, tem até o link da página que deve ser clicado. Então, quando o Estado receber esse tipo de pressão,
há uma tendência, não dá para garantir, evidentemente, mas há uma tendência que o Estado perceba que a coisa não tá, o problema não está localizado em um ou outro contribuinte, mas está no setor como um todo. Então nós aproveitamos aqui esse momento e fazemos a vocês um apelo para que mandem esse e-mailzinho, essa mensagem, venha fale conosco, né? É um elemento legal, lícito, correto de pressão, então não há por que nós não utilizarmos. Pessoal, só complementar aqui, só um momento. Só para esclarecer, em relação àqueles que precisam com urgência de um eventual CND, né, de uma alteração para Juseng ou efetivação do repasse, igual mencionei, não é o melhor cenário, mas o caminho por hora é pagar a taxa e assim que for paga, pegar a CND, tudo normal, pedir a restituição, que é toda online. Só entrar no CIARE, tem informações também no site do Minaspetro, falando passo a passo e com os documentos que estão disponíveis na área do associado no site do Minaspetro, que podem ajudar no pedido de restituição, tá ok? Então a medida pelo menos apaga o incêndio, né? Aproveitando o contexto. Enfim, pessoal, vamos então à rodada de perguntas, inaugurando aqui. Desculpe a minha falta de conhecimento, meu nome é Maurício, mas como eu estou há pouco tempo no ramo, eu não sei, podia me informar qual que foi o motivo para não pagar a taxa de ICMS. Não que eu esteja contra, claro que eu estou a favor, mas só para saber, para ter conhecimento do assunto. Maurício, né? Maurício, bom, essa discussão ela se desenvolveu durante alguns anos na Justiça e há coisa de um ano, mais ou menos, o Supremo ele bateu o martelo afirmando que os requisitos para a cobrança da taxa não foram satisfeitos pela legislação. Enfim, eu não quero ser muito técnico aqui, senão fica muito maçante, mas o fato é que a legislação mineira que prevê a taxa, ela não atende os requisitos necessários. Enfim, basicamente é isso. Então, esse tributo ele perdeu o suporte que ele tinha, né? Tornou-se indevido. Então, a cobrança do tributo que já foi tido como indevido pelo Supremo é igualmente indevida. E existe uma ação que foi forada em nome do Minaspetro em 2004, ou seja, tem 15 anos a ação. Então, depois de 15 anos tramitando, enfim, foi dada a decisão para o Minaspetro favorável, afastando essa taxa. Depois o Estado nem recorreu? Não, recorreu imensamente, várias vezes, durou 15 anos justamente por isso, que houve uma série de recursos das partes, desde o BH até chegar lá no Supremo. Então, recurso houve aos montes. Só que a palavra final foi dada pró contribuinte. Então, não existe mais discussão quanto a ser indevida essa taxa, porque foi tida como inconstitucional. Para quem ajuizou e teve a ação já finda, ou seja, transitada em julgado, como é o caso do Minaspetro, então existe uma segurança, existe uma solidez. Não cabe mais recurso no âmbito desse processo. O que o Bruno comentou num dado momento foi o seguinte: depois que o Supremo deu a decisão, aí o assunto ganhou espaço na mídia, muita gente ajuizou a ação. Recentemente, portanto, coisa de 2 anos. E muitas liminares foram dadas pró-contribuinte, afastando a taxa, com base na decisão do Supremo. E a coisa de uns 3 meses, o que o Estado de Minas fez? Ele se valeu de uma medida muito peculiar, chamada suspensão de segurança, que é um processinho por meio do qual se pede ao tribunal que suspenda os efeitos das liminares que foram dadas. E o que o TJMG fez? Deferiu esse pedido do Estado, suspendendo, portanto, os efeitos das liminares que foram dadas para contribuintes. O Tribunal Superior, né? É uma incoerência, na verdade, que só se justifica pelo aperto financeiro.
juridicamente falando, não há fundamento. Com todo respeito à decisão, mas não há fundamento. Então, esse aperto financeiro justificou essa decisão do TJMG. Mas ela só vale, é bom que se diga, e esse é o detalhe que para a gente é mais importante, ela só vale para processos que estão em andamento. E não para processos já findo, como o do Minas Petro, transitar em julgado. Só se suspende uma liminar de um processo que está em andamento ainda, em trâmite, e não de uma ação finda, como é a do Minas Petro. É importante ter isso em mente, pessoal, para que nós possamos não aceitemos qualquer recusa do Estado. Porque o Estado pode falar, não, eu não vou suspender aqui sua cobrança não, filiado, porque o TJMG tem uma decisão aí suspendendo as liminares. Ok, só que não se aplica aos filiados do Minas Petro em razão de a ação do Minas Petro ter chegado ao final. Uma decisão pró-contribuinte, favorável ao Minas Petro. Clareou um pouquinho, Maurício? Em parte, né? Em parte. Vamos lá então para outra parte. O motivo principal foi por valor exorbitante da taxa de incêndio? Não tem nada a ver com o valor. A gente sabe que a finalidade dela é altamente nobre, né? Para equipar o corpo bombeiro de equipamentos de combate ao incêndio. Mas então eu ainda estou sem saber. Então vamos satisfazer esse desejo técnico, hein? Vamos para a parte técnica. Resumido, Vamos lá. Se a gente for lá no Código Tributário Nacional, a gente vai ver que a figura tributária chamada taxa, ela, para ser cobrada, tem que obedecer a alguns requisitos. Pois é, tem que obedecer a alguns requisitos. Porque se não forem obedecidos tais requisitos, os entes tributantes vão cobrar taxa como se fossem impostos. Enfim. Não existe para a taxa de incêndio a divisibilidade. O que é a divisibilidade? É um dos requisitos que o Código exige para que haja a cobrança da taxa. O Código fala o seguinte, olha, para o fisco te cobrar uma taxa, ele tem que demonstrar que cada contribuinte usa um pouquinho do serviço que é disponibilizado. É a tal da divisibilidade. Mas como que se mensura isso na prática, na taxa de incêndio? É difícil. Então, eu não estou esgotando o assunto, é só para satisfazer a sua pergunta, Maurício, sua curiosidade. Mas um dos aspectos que não foram satisfeitos pela taxa de incêndio é o atendimento à obrigação de ter a divisibilidade em relação aos contribuintes. Não dá para identificar quanto cada contribuinte consegue receber do serviço para justificar essa taxa. Diferentemente do que ocorre, por exemplo, em taxinhas para expedição de alvará. Se o indivíduo ele pede um alvará qualquer aí, seja o município, o estado, enfim, ele pode cobrar uma taxa e aí tem uma divisibilidade muito visível. O indivíduo pediu um alvará, então paga uma taxinha para expedir o alvará. A divisibilidade que existe nesse meu exemplo do alvará não existe quanto à taxa de incêndio. Mas a divisibilidade é um requisito que o Código exige para a cobrança de taxa. Eu estou sendo um pouco técnico, pessoal, espero não ser muito maçante, mas o raciocínio é basicamente esse. Não é 100% esse, mas é basicamente esse. A taxa não era compatível à legislação. Assim como a iluminação pública já tem o uso direto de coleta de lixo também, que já é mais ou menos direto, né? Então essa já é mais complicada, mais difícil. Mais ou menos, porque você está me estimulando, eu não vou parar de falar não, Maurício. Vamos lá. A taxa, aquela contribuição de iluminação pública, ela foi tida como inconstitucional pelo mesmo motivo que eu acabei de falar. Isso há vários anos. E aí, o que fizeram os municípios? Pressão no Congresso Nacional e conseguiram, via emenda constitucional, alterar a Constituição para que a taxa antiga de iluminação pública passasse a ser a contribuição
para o custeio da iluminação pública. Então, o defeito que havia quanto à taxa de iluminação pública foi reconhecido. E qual foi a forma de superar isso? Juridicamente? Não. Politicamente. Aprovou-se uma emenda e a taxa... É uma apelação no sentido não técnico, né? O Estado perdeu, o município perdeu e conseguiu reverter politicamente via mudança da Constituição. Espero que o Estado não consiga uma mudança como essa para alterar a Constituição, né? E fazer passar a taxa de incêndio. Mas, então, o paralelo é o mesmo. Aquela taxa também lá atrás foi tida como indevida pelo mesmíssimo motivo. Mas lá conseguiu se reverter legislativamente. Obrigado. Estava já suando aqui, né? Brincadeira. Pessoal, é um prazer falar disso. Sobre a taxa de só um momento, perdão. Boa tarde. Boa tarde. Com relação ao questionamento do Maurício, eu vou tentar, assim, de uma forma grosseira, Maurício, tentar te explicar basicamente o porquê dessa taxa de incêndio ser indevida. Toda norma que emana do ordenamento jurídico, seja ela uma lei, uma portaria, enfim, né, os meninos... só complementando o que vocês falaram, quando vocês falam de requisitos, porque a norma ela não pode ser criada por simplesmente, vamos criar uma lei para estabelecer essa lei e todo mundo vai ter que seguir. O fundamento deles, o fundamento do Estado, quando da cobrança da taxa de incêndio para pós, a argumentação deles, de uma forma assim, bem filosófica, vamos dizer assim, é de que o posto de combustível é um ambiente de alta possibilidade de incêndio, entendeu? Esse é um dos critérios que eles usavam, só que esse critério ele é difícil de se materializar. Então, como ele é um critério difícil de se materializar, e não é porque é um posto de gasolina que necessariamente ele vai ser um local onde vão ocorrer situações de incêndio, até porque se o revendedor seguir todos os procedimentos de segurança, o posto vai estar seguro contra o incêndio, a gente vai estar só sujeito a um acidente. Por exemplo, o cara está lá numa via bêbada e ele perde a direção e atinge uma bomba de combustível em pleno abastecimento. Mas é uma situação bem distante, né, do revendedor, entendeu? Das possibilidades do revendedor. Então, como é difícil mensurar isso, então o Estado, mas é um local onde pode acontecer o incêndio, então teoricamente eles vão utilizar mais os serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, etc. Só que daí, aí vem a questão da defesa, né, que é que isso é difícil de mensurar, então logicamente o revendedor está sendo injustiçado, porque materialmente falando ele não é responsável por ter mais possibilidade de incêndio. Eu acho que... essa é a ausência da divisibilidade. Sim, isso. Entendeu? Exatamente. Justamente. Obrigado. Perfeito, obrigado, meu amigo. Principalmente no interior, onde o Corpo de Bombeiro fica a 500 quilômetros, né? Então, tá difícil. Vou fazer a última pergunta sobre a taxa Sem problema, de incêndio. né? É o seguinte, vamos lá, na taxa de incêndio vem lá a metragem, por exemplo, 2.000 metros quadrados, né, contempla toda a área do posto. Aí o posto tem lá a loja de conveniência, que automaticamente está dentro dos 2.000 metros quadrados. Só que, como é filial, é outro CNPJ. Aí chega lá a taxa de incêndio para o posto e a taxa de incêndio para a loja de conveniência. Aí a gente vai lá no Estado. Estado, se você já está me cobrando aqui na metragem total, por que eu tenho que pagar na filial? Aí o Estado, você tem que entrar no site, aí manda a gente fazer um monte de coisa para pedir uma revisão. Aí acaba que vai ficando no Estado. Bom, e aí acontece também, por exemplo, que tem clientes que além da loja de conveniência, ele tem um predinho no fundo, que é o escritório do posto, e acaba que tem um espaço alugado para um terceiro, que é uma outra empresa. Aí chega para ele também a taxa de incêndio. Mas no meu entendimento já não está nos 2.000 metros quadrados. Então o que a gente faz com o Estado nesse caso? Porque o posto já pagou. André, a
base de cálculo da taxa é de fato a metragem do imóvel. Essa medição, né, do Estado quanto à metragem, na maioria das vezes é muito defasada, né? Não é muito atualizada. Então ele tem lá uma metragem que você tinha quando era um lote, por exemplo. Entendeu? Então as edificações que eventualmente geram uma sub-área que no seu entendimento vai diminuir, entendeu? Que vai diminuindo essa área que poderia ser a de cálculo da taxa, o Estado não conhece. Ela só vai conhecer o escritório, a lojinha de conveniência na hora que faz a inscrição estadual lá e fala o endereço. Aí põe o endereço lá, ele bate a metade e fala, não, esse aqui paga também. Então, essa atualização da base de cálculo, sim, pode ser requisitada no Estado. Agora, vai demandar, né, uma apuração do fiscal. Acredito eu que você deve solicitar isso perante o Estado. Boa tarde. Não tem direito à restituição do que foi pago nesses últimos 15 anos, não? Pois bem, a ação, o mandado de segurança que terminou com êxito do Miaspetro não menciona a restituição. Ele só pediu a declaração da inconstitucionalidade e ilegalidade da taxa. Ok? Todavia, né, surge agora talvez uma oportunidade para cada posto apurar o quanto pagou agora de caráter indevido a taxa, né, e pleitear sua ação própria. Mas de fato não tem uma coisa certa para você ir lá na administração fazendária, apresentar suas DAIs pagas e pleitear a restituição. Demandará um novo procedimento próprio. E teria direito aos últimos 15 anos na infração ou só aos últimos 5? Olha, essa é uma questão interessante. Se o posto ele tiver todos os comprovantes, enfim, de pagamento da taxa nesses 15 anos, eu entendo que vale a pena, sim, fazer um pedido até administrativo para verificar a reação do Estado em face de tal pleito. A informação que a gente teve é que nem todos os postos, ao longo desses 15 anos, pagaram a taxa. Parece que parte dos postos, durante a tramitação da ação, deixou de pagar, enfim. Cada caso aí vai ser um caso, mas para quem tem as DAIs e os respectivos comprovantes de pagamento, o primeiro passo talvez seja um pedido administrativo junto ao Estado. Mas no contexto de arroxo fiscal que nós estamos vivendo, também é algo que não sabemos quando que teria uma resposta efetiva, né? Esse é o ponto. Complementando aqui sobre o pedido de restituição, eu estive numa das administrações fazendárias do Estado e fui fazer o pedido dos últimos 5 anos e questionei se a administração tinha os comprovantes anteriores aos últimos 5 anos, ou seja, de 2014 até 2004. E eles me confirmaram que tem. Então, eu compartilho dessa opinião de que os contribuintes têm, sim, direito aos últimos 15 anos, na verdade, né? E que, se for, eles são obrigados a disponibilizar isso. E já me afirmaram que eles têm esse documento. Isso é um bom sinal, então. Isso é para outra reunião, pessoal. Não é de hoje, não. Para os próximos capítulos. É de hoje, expectativa de direito. Referente ao que foi colocado aqui pela classe da contabilidade também, quando está com o IPTU atualizado, a gente consegue alterar no Estado em questão de 30 dias. A gente fez isso em 2 clientes já aqui, né? Mas em Barbacena. Então o que acontece? A gente apresentou o IPTU, a pessoa que nos atendeu lá falou, está com o comprovante aqui, tinha metragem separada, então estava reduzida do posto, então a loja de conveniência, o Lava Jato, que era um espaço bem pequeno, aí com a apresentação, em 30 dias a gente conseguiu. Inclusive, sem pagar com juros, porque a gente acabou empreendendo recurso, faltando 4 dias para o vencimento. Falou, você vai receber uma nova taxa, sem juros, com a correção. É um bom precedente, né?
Boa tarde, meu nome é Aline. Boa tarde. Supondo que eu pague as taxas de incêndio por questões de certidão, eu posso imediatamente entrar com pedido de restituição? Claro, não tem problema nenhum. A gente até havia passado o passo a passo quanto a isso para os associados via o clipping, um e-mail que direcionamos aos postos. É no ambiente do CIARE, né, online, então é fácil o acesso. E por que não? Né, você já tem, né, a documentação, a sentença que tem no site, a decisão do TJ confirmando a inconstitucionalidade da taxa para o Minas-Petro e a certidão de trânsito em julgado, que é aquilo que confirma que não há recurso nenhum cabível. E você pedindo, somado a isso, com a declaração ao Minas-Petro que o posto é associado, você monta um dossiê junto aos outros documentos, que lá também tem uma relação, documentos aí já constitutivos do posto. Você monta um dossiê, anexa nesse formulário que você preenche online. Lá mesmo também você coloca os dados até bancários do posto e vai acompanhando, né? A possibilidade é essa, de fato deve ser feita, né? Agora é aguardar para ver o deferimento e eventual pagamento. Ok? Mais alguém? Boa tarde, meu nome é Rafaela, eu também sou nova no ramo, então acho que vir aqui hoje para mim foi ótimo. Eu também queria, um pouco mais de curiosidade, por que essa decisão que foi dada para o Minas-Petro não serve para os demais também, que não são associados? Você é associado ao Minas-Petro. Pelo seguinte... O que seu nome, né? Rafaela. Rafaela. Eu sou... Há uma série de regrinhas que o sistema jurídico brasileiro possui. E, como regra, a decisão dada em processo de alguém só atende a esse alguém, ao autor da ação. Então, para os demais que não são autores da ação, essa decisão foi dada e serve como precedente, como orientação, como um exemplo, um estímulo, como um fundamento para que cada um depois ajuize uma ação. Então, como regra, os efeitos benéficos ou maléficos de uma decisão judicial ficam limitados às partes nele envolvidas. Então, isso é regra, tem exceções. No direito tem uma regra e 1000 exceções. Mas o fato é que, por esse motivo, que quem não está vinculado ao Minas-Petro não pode se valer da decisão do Minas-Petro, a não ser como um exemplo para tornar mais fundamentada a sua própria ação. Ok? Ok, mas eu queria dizer assim, se é uma taxa indevida, na minha cabeça, mesmo sendo que foi uma ação da Minas-Petro, eu achava que ela, tipo, bateu, serviria para todo mundo. Não, mas não teria emoção nenhuma, né? Não, com certeza. Não teria emoção nenhuma. Nós estamos no Brasil, né, Rafaela? Tem que lembrar disso. Mas eu tenho um lado contador também, sabe? Então, mas não deixa de ser uma inspiração muito positiva, né? Porque já é um ótimo precedente, que o precedente é justamente isso, é uma inspiração, né, de já um manifesto do judiciário. Então, se você leva para o juiz, eu falo aqui, ó, já teve decisão, dando tudo certo. Ele fala, então vamos dizer assim, eu estou mais tranquilo em conceder, mais fundamentado também de entender que outros compartilham do entendimento que eu vou te dar aqui, né, de reconhecer e ligar da taxa. Vai criando a jurisprudência. Exato. Justamente. Exatamente, criando ela, isso mesmo. Ok? Mais alguém? Para ter direito, benefício da decisão, você tem que estar afiliado há quanto tempo? Isso é uma discussão até também muito... Seu nome é? Alexandre. Alexandre. Vamos lá. Isso é uma discussão que tem no judiciário também, e que essa não é tão definitiva quanto a ilegalidade da taxa. Existem
existem 3 linhas de entendimento, ok? Tem uma linha que diz que faz jus à decisão de um processo somente aqueles associados que estão numa listagem à época do ajuizamento da ação. Essa é a linha mais antiga e conservadora. Tem a linha mais racional, né, que ela diz que na época da decisão, todos os associados à época fazem jus à decisão, independentemente se estavam na época do ajuizamento ou não, né? E tem uma linha que é a minoritária, que é ampla demais, por isso que acredito eu que seja minoritária, que diz que o sindicato, por ser uma entidade, né, substituta processualmente dos associados, independe de associação. Então qualquer empresa do ramo, entendeu? Daquele sindicato faria jus à decisão. Mas isso é a terceira linha e a mais genérica, então a minoritária, ok? Isso é uma discussão existente, então não tem como te cravar aqui, é isso, não existe essa possibilidade. Tem as 3 tendências, sendo uma minoritária, uma muito conservadora e a outra mais racional e plausível, ok? Completando essa aí, sim. Se em 2004, né, eu não tinha o posto aí, okay, há 2 anos atrás, e aí eu nunca vou... Não, então, é justamente a hipótese segunda, a do meio que eu citei, que é a que mais, né, que mais advoga, vamos dizer assim, que mais se leva ao judiciário. É de falar aqui, ó, não me interessam os associados à época, porque isso muda. E muitas empresas nascem depois disso. E eu sou um sindicato que representa um setor, né? Ou seja, todos os meus associados que estiverem comigo quando da decisão, que no caso do Minas Petro foi em novembro do ano passado, né, que acabou a discussão, todos os associados que estão comigo nessa data têm direito, porque eu os represento. E essa é a linha mais racional, né? A outra, de 2004, igual você mencionou, é muito conservadora. Então ela limita, né? Vamos dizer assim, ela limita esse poder que o sindicato tem processualmente falando, em nome dos seus associados. Entendeu? Mais alguém, pessoal? Ótimo. Então, opa, alguém? Não? Ok. Então, seguindo... Próximo tema também é taxa, para fechar. É uma taxa um pouco polêmica também, vamos falar da TCFA, ok? Essa é a taxa de controle de fiscalização ambiental, tá certo? Todos os postos são obrigados à taxa, ok? Ela decorre do cadastro do posto no CTF-APP, que é o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras. É no momento que você faz esse cadastro que você informa o IBAMA, né, que você encontra-se na listagem de atividades poluidoras, que quem comercializa combustíveis derivados do petróleo está, que você deve contribuir para a taxa que mantém o IBAMA, pelo potencial poder agressivo que você tem, né, junto ao meio ambiente. Muitos postos têm ligado aqui, relatando que receberam notificações do IBAMA cobrando taxas em atraso. Alguns são sinceros em dizer que não pagaram mesmo, okay? Querendo saber como fazer. Outros que nem sabiam que deveriam pagar. Okay? Então aqui é mais para frisar que sim, devem pagar. Ok? Se não pagar, ela é trimestral, tá, gente? Então, cada trimestre, você entra no site do IBAMA, coloca os dados do posto, CNPJ, seleciona o trimestre e vai emitir uma guia e você pagará. É um procedimento bem simples, não tem o porquê. Daqui a pouco eu entro nessa questão do pagamento em si, mas enfim, efetue o pagamento.
quem não efetua, quem nunca fez, por exemplo, comecem a fazer. E depois, às vezes, de iniciativa própria, vá ao IBAMA para ver se existem débitos em aberto. Porque é importante pagar, porque você pode ser protestado, pode ter uma execução fiscal e pode complicar a sua vida aí, e para correr atrás do prejuízo pode ser um pouco mais tormentoso e moroso, ok? Essa taxa, ela é estabelecida de acordo com o porte da empresa, no caso o posto, e a receita, né, sua receita anual. E é cruzado também com aquela o escalonamento de potencial poluidor, que fica em pequeno, médio e alto, ok? Então você vai ter de um lado o que potencialmente poluidora ela é, e junto o escalonamento quanto ao porte da empresa, ok? Então, se você está com dúvida quanto à sua taxa, dê uma olhada na sua receita anual, com a sua contabilidade, vá lá no site do IBAMA, dá uma olhadinha na planilha, faz o cruzamento dessas informações e vê se você está em um nível que corresponde ao do posto, ok? Aqui temos os valores atuais, ok? Isso aqui é o que vale atualmente. Ela já foi menor, a taxa. No próximo slide tem o que já foi considerado o porte da empresa para fim de apuração da taxa durante esses períodos aqui, ok? Que a partir de 2012, o que interessa para o IBAMA é se você tem receita bruta anual igual ou inferior a 360 mil, de 360 mil a 3 milhões e 600, 3 milhões e 600 a 12 milhões, ou superior a 12 milhões, ok? Então, caso você assuste com o valor da taxa, convém checar se realmente você está enquadrado no nível correto. Se não tiver, vá até o IBAMA, leve o seu demonstrativo, né, da receita anual, vai lá e pede para eles corrigirem, que eles vão corrigir para você, não tem problema nenhum, ok? Vamos lá, o pagamento regular da taxa, quando você faz ela no exercício financeiro correto, né, ele é simples. Então, 2019, você paga a taxa em dia, você entra no site do IBAMA, coloca o CNPJ do posto, seleciona o trimestre, vai emitir uma GRU, ok? E essa GRU você vai no banco e paga, acabou. Você quitou sua obrigação com o IBAMA. É o procedimento mais simples, até porque é o correto, né, de obrigação que você tem perante o IBAMA. Agora, se você não paga a taxa no exercício corrente, né, então estamos em 2019, você não pagou as taxas de 2018, já mudou completamente o procedimento, né? Tem que ter atenção nesse caso. Quando você paga em atraso, você tem que primeiro ir ao Estado, né? Tem um e-mail aqui, que eu colacionei aqui. Esse e-mail, tcfa@meioambiente.mg.gov.br, é o responsável pela arrecadação da TFA estadual. Por quê? Quando você paga no exercício correto, o IBAMA ele recolhe a TCFA, porém nesse valor já está embutido a taxa ambiental estadual. E ele faz o repasse para o Estado. Ele tem um convênio com o Estado que ele ficou responsável por arrecadar a taxa. Porque são duas. É uma taxa estadual e uma taxa federal. Porém, paga de forma correta, o próprio IBAMA faz o repasse. Se você não fizer dentro do exercício, você tem que fazer as duas etapas.
Então você vai primeiro ao Estado, ok? Fala que você está em atraso, ele vai te enviar as DAIs correspondentes àqueles trimestres em atraso, você vai quitar, com o comprovante de pagamento das DAIs e a DAI, você vai ao IBAMA e ele vai lá fazer a compensação e emitir o quinhão federal. Então a parte federal vai ficar calculada somente depois que você apresentar a estadual. Não adianta ir no site do IBAMA e emitir do exercício passado, não, porque vai sair a guia de valor cheio, porém o IBAMA não vai repassar ao Estado. E aí você vai pagar o IBAMA, achar que está tudo lindo, maravilhoso, na hora que você assustar, o Estado está falando, cadê a taxa de fiscalização ambiental? Você vai falar, não, eu paguei para o IBAMA. Aí até você explicar que pagou em atraso, ele já está te cobrando eventual protesto, você está sem CND, complicou sua vida. Ok? Então, vamos separar pagamento no exercício regular diretamente no IBAMA. Pagamentos em atraso, primeiro Estado, depois IBAMA. Ok? Isso é muito importante deixar claro, porque muitos associados ligam aqui sem saber desse procedimento e na euforia paga diretamente ao IBAMA e continua em aberto a estadual. Isso não adianta. E a frustração aumenta ao saber que tem que pagar estadual e o IBAMA demora no procedimento de restituição própria. Entendeu? Então fica difícil. Tá bom que ainda não é municipal. Menos mal, né? Se eu pensar assim, é menos mal. Mas sempre vai violar. Enfim, pessoal, então vamos às dúvidas quanto a TCFA. Alguém tem alguma? Ficou claro, né? Pessoal, então está encerrado aqui nosso workshop, né, de hoje. Eu agradeço novamente a presença de todos, em nome do Minas Petro e em nome do Bispo Machado de Mussi. Eu estou aqui à disposição toda segunda, quarta e sexta até o meio-dia para esclarecer eventuais dúvidas que remanescerem de hoje, né? Qualquer coisa pode nos procurar pessoalmente aqui também, só ligar que eu atendo tranquilo lá na sala, não tem problema algum. Espero não ter atendido aí todas as dúvidas, acredito que deu para dar uma aclarada boa, né? Só ressaltando, pessoal, dia 30, sexta-feira, terá um plantão da Plumas, do nosso amigo aqui. Então, nesse plantão, as questões contábeis quanto à apuração do ST, eventual referente à NFCE, por exemplo, essas questões contábeis de obrigações acessórias mesmo, de lançamento, emissões de nota, tudo pode ser melhor esclarecido com eles, ok? O pessoal tem expertise muito grande quanto ao assunto. Ok? Muito obrigado a todos. Obrigado,